já vamos receber o pastor Samuel com uma calorosa salva de palmas. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo de número 1, versículo 2, 3 e o 4. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Meus amados irmãos, que alegria, honra e satisfação poder estar aqui nesta noite, tendo a oportunidade de participar desta edição da nossa Escola Bíblica de Obreiros e Membros, aqui na nossa igreja matriz, na nossa igreja mãe. Poder estar mais uma vez ao lado do nosso líder, bispo, pastor Dr. Abner Ferreira, pastor do nosso estado do Rio de Janeiro. Poder também estar vendo a nossa bispa Marvi Ferreira e todos os obreiros que estão aqui nesse lindo e maravilhoso estudo. A Escola Bíblica de Obreiros e Membros aqui do campo da Assembleia de Deus em Madureira já está se tornou uma tradição nesse estado, aonde ela tem sido comentada a cada ano em vários campos de trabalho, não só no nosso ministério, como também fora do ministério de Madureira. Para mim é uma honra, um presente que o nosso bispo está me dando em poder estar aqui, trazer esse estudo da palavra de Deus. Muito obrigado, bispo. Me foi pedido para falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Antes de eu estar falando sobre o batismo do Espírito Santo, a gente primeiro precisa conhecer um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Muito embora Deus é Jesus, e Jesus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Jesus e é Deus, o Espírito Santo também ele é uma pessoa distinta. O Espírito Santo ele tem a sua personalidade. O Espírito Santo, ele ama, ele ensina, ele exorta. O Espírito Santo, ele é uma pessoa assim como eu e você é. O Espírito Santo, ele é o nosso companheiro. Ele está conosco 24 horas por dia. O Espírito Santo já estava lá no Antigo Testamento. Quando você vai ler Números capítulo 12, Moisés já tinha o Espírito Santo. A diferença
da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento para a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento é que no Velho Testamento Deus só dava o Espírito Santo a quem ele chamava e escolhia. O Espírito Santo não era dado a todos. O Espírito Santo era dado apenas a um líder, para um propósito específico e por uma parte de tempo. Os 70 anciões que caminhavam com Moisés, certo dia, disse a Moisés: peça a Deus que derrame sobre nós esse Espírito. Moisés orou a Deus e disse: derrama sobre eles esse Espírito. E Deus disse: eu não posso derramar sobre eles o meu Espírito, eu só posso derramar sobre você, porque eu escolhi você. Mas eles precisam receber também, então eu vou tirar de você e vou transferir para eles. E Deus tirou de Moisés e transferiu para os 70. E no capítulo 12 de Números diz que eles começaram a profetizar como nunca haviam profetizado na vida deles. Capítulo 14 de Juízes, quando Sansão foi atacado por um leão, o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele mata um leão, e o texto diz que ele rasga o leão como se rasga um vestido. 1 Samuel 16, quando o sacerdote unge Davi, rei de Israel, na hora em que ele recebera a unção real, diz o texto: o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel estava diante daquela visão do vale de ossos secos, e Deus disse para Ezequiel: tu crê que eu posso fazer deste vale de ossos secos um exército grande para me adorar e me servir? E Ezequiel disse: creio. Então profetiza, filho do homem. E Ezequiel profetizou dizendo: ó, vem Espírito dos 4 cantos da terra e sopra sobre este vale, para que eles comecem a viver. Aí o Espírito Santo começou a soprar sobre aqueles ossos e começou a criar os nervos, as peles, os músculos, os tendões. Os ossos começaram a se juntar a cada osso, e eles se levantaram e se tornaram um exército grande. O Espírito Santo, ele tem a simbologia de vento. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não vê o vento, mas você depende do vento. Você não vê o Espírito Santo, mas você sente ele aí agora. Quantos que já estão sentindo o Espírito Santo, levante a mão. Quantos dependem do Espírito Santo, levanta a mão. Por alguns segundos glorifique a Jesus nesta hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma outra simbologia do Espírito Santo é o fogo, porque o fogo purifica, o fogo aquece, e o Espírito Santo purifica a vida de cada cristão aqui hoje. O Espírito Santo nos aquece. O Espírito Santo, lá no Velho Testamento, é para quem Deus escolhia. E ali Deus derramava uma gota. Era uma espécie de um conta-gota. É só sobre você. Agora o Espírito Santo, no Novo Testamento, aí não é conta-gota, aí já é a chuva. É para quem quer.
é para quem busca, é para quem pede. Jesus falou sobre o Espírito Santo, não só falou, mas Jesus confessou dependência, dizendo que o ministério profético dele dependia do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, ele está dentro da sinagoga e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Até Jesus falou que ele era dependente do Espírito Santo. Sua vida como profeta, Jesus como homem, Jesus como boca de Deus. João capítulo 14, verso 16, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós. Depois ele diz pela segunda vez: não se turbe o vosso coração, eu vos dou o Espírito Santo. Ele é seu companheiro, amigo. Você não anda sozinho um minuto sequer. Quando você está deitado e está dormindo, ele está ali. Ele não dorme nem tosqueneja. Aleluia, aleluia. É o Espírito Santo. Capítulo 2, lá do livro do profeta Joel. Joel foi um profeta que viveu 400 anos antes de Cristo. E Joel já profetizava sobre o Espírito Santo. Já havia recebido uma antevisão. Há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. 400 anos antes de Jesus Cristo, Joel já falava a respeito da pessoa do Espírito Santo. Capítulo 24 de Lucas, Jesus fala novamente sobre ele, dizendo: ficai em Jerusalém, fique lá, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos ouviram, mas não entenderam nada, mas obedeceram. Capítulo 1, verso 8 de Atos: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O selo da nossa salvação é o nome no livro da vida, mas o selo de sermos pentecostais é o batismo com o Espírito Santo. Selo fala de propriedade. Isaías capítulo 61 diz que nós fomos vestidos de vestes de salvação. Esta blusa branca que eu estou usando, ela está me vestindo. Este paletó está me revestindo. A blusa branca é a veste da salvação. O paletó é o Espírito Santo. Quando você vem aqui na frente com a mão levantada para aceitar Jesus como Salvador, a nudez do pecado é coberta pela veste da salvação. Mas quando numa vigília, num círculo de oração, num trabalho de libertação, num momento de jejum, você vai buscar o Espírito Santo, ele te reveste de poder. Quantos aqui são revestidos de poder? Balança as mãos assim, adorando a Jesus, adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nós somos vestidos de vestes de salvação e somos revestidos do Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, quando fala do início do trabalho da igreja primitiva, no capítulo 1, Jesus Cristo disse: recebereis o poder. Jesus Cristo morre,
numa sexta, ressuscita no domingo de Páscoa, fica 40 dias fazendo aparições. No final de 40 dias, ele estava sobre o Monte das Oliveiras, e ali Jesus Cristo sobe aos céus, 2 anjos descem e diz para os discípulos que estavam ali: varões galileus, por que olhas para cima? Esse Jesus que entre vós viste ir, assim como ele foi um dia, ele haverá de voltar. Isso aconteceu 40 dias depois que ele ressuscitou. Quando os 2 anjos dão a notícia, eles sobem rapidamente para o céu, para participar da festa, para receber Jesus lá novamente. Quando eles sobem, os discípulos ficam ali no Monte das Oliveiras, por algum momento, sem saber o que fazer. E agora? Jesus já foi, os anjos também já foram. O que nós vamos fazer? Alguém diz: ele nos mandou ficar em Jerusalém, vamos lá para o cenáculo. Ele falou de uma pessoa que vai representá-lo, é alguém que tem o nome de Espírito Santo. O nome de Espírito Santo tem um sobrenome da verdade. A gente não sabe de onde vai vir, nem como vai vir, nem de que forma ele virá, nem de que região ele vai chegar, mas ele mandou a gente ficar e esperar. Nós vamos ficar e vamos esperar. Só que eles foram para lá motivados pela visão de ter visto Jesus subir, anjos descer, anjos trazer a notícia e anjos subir também. Olha que alegria. Foram alegres e motivados. Chegaram no cenáculo, começaram a orar, cantar, adorar, buscar, expectativa do Espírito Santo. Conjecturo eu que devem ter colocado algum discípulo na porta do cenáculo, ou um pouco mais afastado. Você fica do lado de fora, que na hora que esse Espírito Santo chegar, você dá um grito aqui e avisa para a gente. Primeiro dia de culto, alegria, oração, clamor, lágrima. Só que o Espírito Santo não veio no primeiro dia, o Espírito Santo não veio no segundo dia, o Espírito Santo não veio no terceiro, não veio no quarto. Aquela multidão de pessoas que estavam no cenáculo, um começou a olhar para o outro, dizer: será que esse Espírito Santo vai vir mesmo? Porque nós já estamos aqui há 3 dias, 4 dias, e nós não estamos vendo acontecer nada. 5 dias, 6 dias, a multidão de algumas centenas começaram a ir embora. Nós vamos embora. A hora que ele chegar aí, vocês avisam. Se ele vier mesmo, vocês mandam notícia. 7 dias, 8 dias, os que ali estavam já estavam cansados, famintos, sentados, já orando encostado. Quando bate 10 dias de oração, um silêncio, como se nada iria acontecer. Imagino eu que 3, 4 ali estavam orando, 2 ali estavam cantando, algumas dezenas até cochilando de cansaço. Só que diz o texto: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Vento veemente é aquele que quando vem ele faz barulho. Faz barulho. É aquele vento veemente. Vai batendo nas árvores fazendo barulho, passa pelos carros fazendo barulho, passa por cima da sua casa fazendo barulho. Você diz: eita, que o vento está forte.
Vento veemente e impetuoso, ninguém consegue parar ele. Se tiver montanha na frente, ele sobe e atravessa assim. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo começaram a descer, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles começaram a falar em idiomas que Deus colocava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali Deus guardou o conta-gota, e Deus abriu o céu para fazer cair a chuva. Batismo com o Espírito Santo é Deus te preparando para o trabalho, é Deus te preparando para ser obreiro. Batismo com o Espírito Santo é Deus te preparando para as adversidades da vida. É você entender que não está sozinho, mesmo no momento em que todos te abandonam e não acreditam mais na sua vitória. Tem alguém dentro de você sussurrando: eu estou contigo e eu não te abandono. 1 Coríntios capítulo 6 diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o Espírito Santo habita dentro de vós? O Espírito Santo não está aqui em cima, não está aí embaixo, não está nas laterais. O Espírito Santo está dentro de cada cristão nesta noite. Eu quero dar uma pausa nesta reflexão, pedir a você que levante suas duas mãos para o alto, por favor, que feche os seus olhos e por alguns segundos glorifique a Deus, porque o Espírito Santo está dentro de você. Você que é batizado com o Espírito Santo, que já é selado com esta língua de fogo, não perca a oportunidade de estar falando em línguas estranhas. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Está triste, fala em língua. Está amargurado, fala em língua. Está desesperançoso, fala em língua. Está desacreditado, fala em língua. A fé, ela está indo embora, fala em língua. Você, quando fala em línguas, o Espírito Santo se move dentro de você. E quando ele se move para te fortalecer. Ele se move para motivar você a continuar a caminhada. Ele se move para dizer a você que você não está sozinho e que ele está contigo a todo momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele pode nesta noite batizar aqueles que ainda não são. Ele pode nesta noite te dar variedade de línguas. Ele pode nesta noite te dar interpretações de sonhos. Ele pode lhe dar dom de cura. Ou ele pode colocar os talentos à tua disposição. Espírito Santo não é dado a quem é arrogante. Espírito Santo não é dado a quem é altivo. Oh, aleluia. Deus rejeita o altivo e o arrogante. Espírito Santo é dado a quem é humilde, a quem confessa a dependência de Deus. Deixa eu lhe trazer uma informação que talvez você não saiba. Nós estamos dentro de um cenáculo nesta noite, e o Espírito Santo já está aqui. Aqui ninguém está esperando ele descer. Ele já desceu há 12.000 anos atrás, e ele já está em nosso meio, revestindo você e dizendo: segue, vai em frente, eu sou contigo, vai nesta tua força. Aleluia! Eu quero ouvir a galerinha glorificando a Deus e falando em línguas estranhas. A nave da igreja falando em línguas estranhas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! E há de ser que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne.
Eu me lembro, há anos atrás, eu estava pregando na Assembleia de Deus do Parque São Rafael, lá em São Paulo, ainda sob a presidência do pastor José dos Santos, ou José Santos. Aí era um culto de domingo à noite, e no momento em que eu fiz o apelo, uma senhora que estava ali no templo, e ela entrou acompanhada por uma outra senhora. Esta senhora, ela foi a única pessoa que naquela noite aceitou Jesus como Salvador. Quando ela levantou as mãos e veio à frente, aquela senhora que havia ido à igreja com aquela que estava aceitando Jesus, chorou e ajoelhou. Chorava. E aí eu fiquei um pouco sem entender o porquê daquele choro. E aquela senhora ali na frente também chorando. De repente aquela senhora de joelho, ela pede permissão para falar, e ela diz: pastor, eu trouxe a minha amiga para conhecer a igreja. O senhor pode vê-la? Como todos a podem vê-la, ela é japonesa. Ela não conhece o português, está visitando o Brasil pela primeira vez. Eu a conheci quando fui trabalhar no Japão, e aí ela veio agora ao Brasil me visitar. Ela está aqui aceitando Jesus, porque no meio da mensagem o senhor começou a falar em línguas estranhas. Enquanto o senhor falava em línguas estranhas, o senhor estava pregando para ela. E ela começou a chorar porque ela entendeu tudo que o senhor estava falando. Nas suas línguas estranhas, o senhor falou em japonês. E ali, aqui ela está aceitando Jesus porque ela entendeu que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Começa a desenvolver as línguas estranhas que Deus te deu. Eu não sei qual é o idioma que você vai falar aí, mas vai botando para fora, e o Espírito Santo alcança quem Ele quer alcançar. Aleluia! 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 Um outro momento, aqui no Rio de Janeiro, um casal me pediu para ir à casa deles, orar por um filho, e esse filho, ele estava há mais de 15 dias trancado dentro de um quarto. Os móveis daquele quarto estavam praticamente quebrados, porque dava surtos naquele rapaz de 26, 27 anos, e ele quebrava os móveis. Com isso, o pai trancou ele. O pai fez uma brecha na porta embaixo para poder passar a comida, o prato de comida. E aquele rapaz estava ali há mais de 15 dias, e a mãe e o pai com medo de abrir a porta e ser atacado por aquele rapaz. Era um rapaz fisicamente forte, faixa preta de karatê. Aí esse pai vai lá no posto dos profetas dizer: pastor, o senhor pode ir lá orar o meu filho? Falei: posso, lógico que eu posso. Aí fui eu, cheio de autoridade, poder, graça, unção, é comigo mesmo, mato no peito. Aí entrei lá na casa. Quando estou na sala, o pai, a mãe e uma filha, eu estou olhando aqueles portas-retratos e estou vendo a foto do cara de kimono e faixa preta. A autoridade foi diminuindo. Fiquei olhando assim. O cara levantando um troféu, o cara mostrando uma medalha, tudo de torneios.
Falei, amigo, quantos anos tem seu filho? 26, pastor. Por acaso é aquele ali? Das fotos? Disse, é ele mesmo, pastor, está lá há 15 dias, ninguém consegue entrar. Aí comigo eu pensei, falei, gente, se o pai não entra, se a mãe não entra, a mãe que pariu ele não entra, meu Deus, eu fiquei numa situação, falei, Jesus, agora eu tenho que entrar. Fazer o quê? Aí tirei a gravata, porque diabo adora puxar gravata de obreiro, né? Demônio gosta de puxar gravata de obreiro. Tirei a gravata, tirei o paletó, me preparei para ser abatido. Aí falei para o pai dele, falei, senhor, abre a porta, que eu vou entrar. Aí quando eu entrar, o senhor fecha. Aí, está aí, tá bom, pastor. Depois que fechar, vamos ver. Irmão, estava com medo, mas medo mesmo. Esse pai abre a porta, eu entro e ele fecha. Quando ele fecha, eu procuro o cara e eu não achei ele no quarto. Só que tinha um banheiro lá. Aí eu vou devagarinho me aproximando e falando em língua estranha. Ah, irmão, ali eu falei inglês, português, falei japonês, chinês, até o mandarim eu falei. E fui falando. Quando eu vou chegando perto da porta do banheiro, o diabo rosna lá da boca dele. Diz assim, não entra não. Eu botei ele aqui dentro. Fica aí. Eu já vou liberar ele para ele sair. O que entrou na tua frente é muito forte. Aleluia! Foi a primeira vez que eu obedeci o cão. Dei macharré, sentei na cama. Daqui a pouco veio um menino olhando para mim quieto, já totalmente liberto daquele mal, chorando. Ele disse, eu quero comer, estou com fome. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha irmã? Estou com fome. Aleluia, 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 aleluia. Um terceiro testemunho para orarmos. Aqui na Edgar Romero, na congregação da Edgar Romero, havia uma serva de Deus, ou deve ter até hoje ela lá, viúva e mãe de um filho. Na época minha avó me chamou e disse, Samuel, o único filho dela está em estado vegetativo, lá no hospital do Leblon. Vai lá orar ele, leva o óleo, unge ele. E eu fui lá. Quando cheguei lá, aquele rapaz estava apenas sendo mantido pelos aparelhos. E o Espírito Santo me deu uma palavra e disse, meu servo, esta enfermidade não é para a morte, é para a minha glória. Unge ele falando em línguas estranhas. E eu peguei o óleo, passei na testinha dele, fiz carinho na testa dele, e no carinho estava ungindo ele. E bem baixinho, ungindo, fazendo carinho e orando em línguas estranhas. De repente chega
um médico para ver ali alguma temperatura, alguma coisa no aparelho, vê aquela cena e ele dá um sorriso, e naquele sorriso ele estava me dizendo o seguinte: isso é besteira, isso não dá certo. Continuei fazendo carinho nele, ungindo. Fiquei ali mais 8 ou 10 minutos, não podia ficar muito. Saí, falei com a mãe dele ali fora e fui embora. No carro, o Espírito Santo me deu uma palavra e disse: meu servo, guarda dias, guarda os dias, você vai ver o que eu vou fazer. Entre 15 a 18 dias, esse menino abre os olhos. Mais alguns dias, os aparelhos começam a ser tirados. Mais outros dias após, estava sem aparelho nenhum. Menos de 60 dias, já estava tendo alta. Aleluia. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Eu quero fazer um pedido neste momento e uma oração. Quantos aqui nesta noite já tem o selo do batismo com o Espírito Santo? Faz assim, por gentileza. Olha que lindo. Muito obrigado. Quantos que ainda não têm? Levante as mãos, por favor. É um número muito resumido, bispo, que ainda não tem o exército, né? Quantos que ainda não tem, por gentileza, uma vez mais, levante as suas mãos. Quem ainda não tem? Olha que lindo, é um número extremamente resumido. Quando eu disse ao bispo é um número muito resumido, me permita dizer isso aqui. Nós que somos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, nós somos privilegiados. As Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, é o único ministério nesse Brasil que ainda procura manter os trabalhos de círculo de oração, os trabalhos de vigília. Hoje estão acabando com esses, eu não digo movimento, mas com esses mover do Espírito Santo. Estão dizendo para o Espírito Santo que ele não pode mais agir, porque não tem círculo de oração mais. Aí nós chegamos aqui na nossa igreja mãe e encontra uma igreja sede que todo dia tem trabalho de círculo de oração, que há mais de 20 e tantos anos tem uma vigília todo mês aqui, não só na sede, mas espalhada nas congregações, porque o que acontece aqui em Madureira reverbera para o Brasil e para o mundo todo, porque Madureira é o referencial. Tem grandes vigílias que acontecem no Brasil hoje, que nasceram por causa da vigília de Madureira. Nós queremos uma vigília aqui igual a Madureira faz lá, porque Madureira ela é o exemplo para o Brasil e para o mundo. Um estudo bíblico como esse, a gente já não se ouve mais em quase lugar nenhum falando sobre batismo com o Espírito Santo. As mensagens de hoje são mensagens de autoajuda, mensagens de cunho psicológico. Nos tempos de hoje, querem calar a boca dos profetas e deixar apenas os coaches falarem. Coach não tem revelação. Quem tem revelação são os profetas de Deus. Todas as vezes que a nossa bispa me dá a oportunidade de pregar em algum evento da CIB,
ela sempre diz ou pede alguém para falar, tem que ser daquele jeito, canelinha. Ela sempre manda essa mensagem: ó, avisa o pastor Samuel que tem que ser do jeitinho da canelinha. Vem com essas mensagens de reverendo não. Mas isso a gente só está encontrando aqui. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aproveita. Aqui ainda está chovendo e vai chover por muito tempo. Aleluia. Eu quero orar junto com vocês. Você que é batizado com o Espírito Santo, você vai orar comigo em línguas estranhas. E você que não é, você vai orar em português aí agora. E no momento da sua oração, Jesus vai selar você. Aí aonde você está agora, eu tenho certeza que Deus vai te visitar aí agora. E o Espírito Santo vai vir sobre você. E você vai começar a falar em línguas estranhas. Não se preocupe em querer falar um idioma bonito como muitos falam, porque a gente já fala há muitos anos. Você está começando hoje, vai aprender agora. Aleluia. O importante não é a beleza do idioma. O importante é você receber o revestimento e a graça. Aleluia. É você sair daqui renovado, com uma unção fresca e uma unção renovada da parte de Deus com uma grande obra. Aleluia. Levante suas mãos por gentileza, feche os olhos, em nome de Jesus Cristo. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis testemunha aqui no Rio de Janeiro. Oh, aleluia! Em todo este Brasil, em toda a América do Sul e até os confins da terra. Você que é batizado com o Espírito Santo, não perca esta oportunidade agora. Encha o teu pulmão diário, o teu coração de alegria, e libere para Deus os melhores idiomas que você pode liberar nesta hora. E enquanto você faz isto, os anjos do Senhor se espalham no santo templo com as bandejas nas mãos e dizendo: receba os dons do Espírito, receba os dons do Espírito, receba os dons do Espírito, receba os talentos de Deus nesta hora. Você que não é batizado, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. E no meio desse glória, quando a sua língua começar a enrolar, deixa ele enrolar, não tenha vergonha e nem constrangimento. Quanto mais enrolar a língua, mais bonito vai sair o idioma. Oh, Assembleia de Deus em Madureira, o Espírito de Deus está em nosso meio. Deus está te renovando, homens de Deus, obreiros do Senhor, pastores, missionárias, presbíteros e evangelistas. Vão para a luta, vão para a guerra. Vamos ganhar essa região para o reino. Vamos crescer o campo de trabalho. Aleluia! Se Deus estiver lhe dando visões, tenha visões. Se houver revelação de Deus ou algum sentimento do Espírito Santo, tenha nesta hora. Aleluia. Dons são talentos e dons são dados pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.